Boa noite a todos. Eu me chamo Marcela Brito, sou psicanalista. Vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a temática do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora com vocês, tá? A gente precisa de informação. Eu acho que para prevenir é preciso saber, é preciso identificar, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental ao redor do mundo. Desses, cerca de 14 milhões, 13 milhões e 900 a 14 milhões de pessoas sejam aqui no Brasil. E a gente sabe que cerca de 90% dos casos de suicídio são, infelizmente, de pessoas que sofrem de algum transtorno. Então é importante a gente ter o conhecimento do que é normal, entre aspas, e do que é patológico, para a gente ligar o nosso sinalzinho de alerta, né? Eu costumo dizer que a tristeza, ela faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento psíquico e do ser humano como um todo, né? Nós precisamos da tristeza para valorizar a alegria. Nós precisamos da tristeza para desenvolver os nossos mecanismos de defesa psíquicos. Precisamos da tristeza para ter condições de lidar e suportar as frustrações, decepções, enfim, as intempéries da vida. Só que quando essa tristeza se torna algo patológico, a gente precisa cuidar. Uma tristeza persistente e limitante por mais de 2 semanas, é preciso buscar ajuda. Pode ser um sintoma clássico da depressão. A diferença entre tristeza e depressão é que a tristeza, ela não incapacita. É um desânimo, uma sensação de desesperança que passa com o passar do tempo, porque outras situações surgem e você acaba suprindo aquela demanda de tristeza com alguma outra situação, algum outro fato que dá uma aliviada, digamos assim, né? Já na depressão, não. Além dela ser uma tristeza, uma sensação de angústia, de vazio persistente, ela traz disfuncionalidades no seu cotidiano e no seu metabolismo. Você perde o interesse pelas coisas da vida, você perde o interesse pela interação social, você perde o interesse em se cuidar, você sofre de transtornos metabólicos, ou seja, passa a ficar com muito sono ou absolutamente sem sono, começa a comer demais ou perde completamente a vontade de estar se alimentando, enfim. Ela mexe com todo o seu sistema relacional e seu sistema fisiológico também, né? Eu costumo dizer que para a depressão nós temos uma tríade de tratamento, que seria a rede de apoio, composta por família, amigos, instituições religiosas, enfim, pessoas do círculo de relacionamento daquele indivíduo ao qual ele tem a confiança e que estarão ali para dar o suporte necessário durante esse período de tratamento, né? Temos também a questão da terapia, da conduta terapêutica. Seria com um psicanalista ou um psicólogo que vai acolher essa demanda do paciente, auxiliando nesse processo de autoconhecimento, ressignificando as suas dores e angústias, enfim, fazendo, digamos, uma facilitação na identificação da sua aflição, né? E, em alguns casos, a conduta medicamentosa adequada, devidamente ajustada por um psiquiatra, né?
Por que a gente fala de medicamento para casos de depressão, né? Porque a depressão, quimicamente falando, é um desequilíbrio, é uma disfuncionalidade dos nossos neurotransmissores, que são células que se desenvolvem, atuam, interagem dentro do nosso cérebro, no nosso sistema límbico, que é o setor do nosso cérebro responsável pelos nossos sentimentos, pela nossa memória. Então, quando existe uma disfuncionalidade, esses neurotransmissores não se conversam, não estabelecem uma comunicação assertiva, se estabelece ali o quadro depressivo. Por isso se dá essa questão da apatia ou da agressividade, a perda de memória, a pessoa fica desatenta, enfim, não consegue se concentrar, tem dificuldade de concentração, de reter, absorver informações. E os medicamentos, eles agem nesse sentido de auxiliar, né, essa comunicação dos neurotransmissores, tá? Existem fatores potencializadores da depressão, né, que são os fatores genéticos. Geralmente, pessoas que têm um histórico familiar depressivo tendem a desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Fatores ambientais, ou seja, o meio que esse indivíduo está inserido, se ele está exposto a situações violentas, exposto a situações de extremo estresse, perdas recentes, desemprego, separação, enfim, quando existe alguma coisa que sai fora ali do eixo afetivo. E a questão também cultural. Aqui no Brasil, o Instituto da USP de Psiquiatria realizou uma pesquisa recente com os brasileiros e identificaram que cerca de 6 entre 10 brasileiros, claro que isso é uma estimativa, né, associam depressão à fraqueza, à frescura, enfim, a pessoa pode sair dessa no momento que quer, segundo a mentalidade de algumas pessoas. E a gente sabe que não é assim. Existe um tabu muito grande acerca das questões mentais, porque é aquilo que não se vê. É uma dor anímica, é uma questão de alma, é uma questão subjetiva. Então, em alguns momentos é difícil compreensão para aqueles que estão ao nosso redor e não têm a informação adequada, né? E por isso nós estamos aqui, para tentar auxiliar nesse processo, tá? A gente fala, né, acerca de transtorno. Os transtornos mentais podem ser de ordem de personalidade, que seriam os transtornos bipolar, transtorno borderline, que são transtornos de personalidade, a psicopatia. Temos os quadros de esquizofrenia, onde o indivíduo pode sofrer de alucinações. Alucinações são disfuncionalidades sensoriais. A pessoa ouve vozes, vê vultos, tem sensações de sufocamento, que alguém está apertando, alguém está puxando. Pode sofrer também, geralmente sofre, né, de delírios, que são disfuncionalidades cognitivas. Então, a pessoa pensa que está sendo perseguida por alguém, ou pensa que alguém vai sequestrá-la, enfim, são disfuncionalidades psíquicas que interferem muito na vida do indivíduo e precisa de tratamento urgente e tratamento contínuo. E temos os transtornos de humor, que seriam a depressão, a distimia, esses quadros onde a pessoa tem o seu humor mexido, né? Então é preciso a gente entender um pouquinho dessa dinâmica, dessas diferenças, para a gente não categorizar e não generalizar tudo como é a depressão em si. Nem toda tristeza é depressão, mas toda depressão
um dia já foi uma tristeza que não foi bem cuidada, que não foi bem atendida pela pessoa ou por sua rede de apoio, tá? E nisso, no meio disso tudo, infelizmente, 90% dos indivíduos que sofrem algum tipo de transtorno, de patologia, podem vir a cometer esse ato extremo ou desenvolver ideações suicidas ao longo da vida, né? E como a gente pode identificar esses sinais? Como a gente pode ligar o nosso botãozinho de alerta quando a gente identifica que algo não está muito bem? Bem, o indivíduo, ele começa a se isolar socialmente, desaparece das redes sociais, já não atende mais o telefonema dos amigos, não aparece mais na igreja, não aparece mais no clube, não vai mais para a escola, não responde mais mensagens. Começa um movimento de desligar-se e desapegar-se da vida e do convívio com as pessoas, né? A pessoa começa a falar muito num tom de despedida. Ela começa a deixar em atos falhos, que são palavras que escapam, frases do tipo: gostaria de sumir, estou muito cansada, eu não aguento mais essa vida, nada mais faz sentido, eu não tenho mais motivação para existir, bom seria se eu pudesse dormir e não acordar mais. Enfim, frases nesse sentido ou com esse contexto, com essa conotação. Um histórico familiar de suicídios ou tentativas. Alguma tentativa anterior. Quando a pessoa tenta num primeiro momento e não consegue, a probabilidade dela tentar novamente é grande, tá? Uso e abuso de drogas ilícitas, substâncias psicotrópicas, também é um fator potencial de risco. Abuso de álcool é um fator de risco. A pessoa começa a desenvolver um padrão de comportamento estranho, fora do habitual, né? Ela escreve uma carta num tom de despedida, ou realiza trabalhos, tenta deixar tudo organizado, meio que estabelecendo já uma pré-partida, coisas nesse sentido. Então, o que a gente pode orientar nesses casos é você identificar alguns desses sinais em alguém, ou essa pessoa já se automutilou anteriormente, enfim. Se você tiver abertura e essa pessoa te der a abertura, você pode chegar num cantinho com um tom acolhedor, sem pré-julgamentos, e falar: olha, eu observei que você escreveu assim, assim, assim na rede social, fiquei preocupada, posso te ajudar? Você quer conversar sobre isso? Eu estou aqui para te ajudar, eu me preocupo com você, eu me importo. Então você pode tentar estabelecer essa conexão, essa aproximação, né, essa relação de confiança com essa pessoa, tá? E se você não se sente também capaz de fazer essa abordagem, você não pode se sentir culpado por isso, né? Você precisa tentar convencer essa pessoa a buscar ajuda profissional, tá? Se você presenciar alguma tentativa e for possível o socorro, ligue para a emergência, para o SAMU, socorra essa pessoa. Se você perceber que pode ser um surto psicótico, a pessoa está tendo algum tipo de delírio ou alucinação, existem hospitais psiquiátricos especializados no atendimento de emergência. Existe também o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, ligação gratuita 24 horas por dia, atendimento via telefone ou via chat.
Você pode falar do que você está sentindo com anonimato, com a certeza que vai ser acolhido aquilo que você está sentindo. Não precisa ter vergonha. Falar faz bem. Escolher viver é sempre a melhor opção. Temos alguns grupos também nas igrejas que realizam esse tipo de acolhimento. Alguns profissionais que atendem via planos de saúde ou com valores sociais. Eu realizo atendimento terapêutico via WhatsApp, via chat, Skype ou atendimento presencial com hora marcada. As igrejas, Assembleia de Deus, estão disponíveis para acolher essa demanda. Tá? Temos em São Gonçalo a Assembleia de Deus Monte Sião, que realiza esse acolhimento. Procure alguém da sua família, algum amigo, um pastor, alguma liderança espiritual, enfim. Busque ajuda. Você não está sozinho. Sentir dor é normal, sentir desesperança é normal, mas desistir da vida, não. Essa não pode ser a melhor opção. Então, deixo aqui o meu recado, disponibilizo as minhas redes sociais para conversar, disponibilizo o meu telefone para marcação de consultas e atendimento, enfim. Estamos aqui juntos, juntos somos mais, somos girassóis. A natureza é muito sábia, né? O girassol, quando estão, né, nos dias de pouca iluminação, porque o girassol ele está sempre em busca do calor do sol, né? Então, quando ele está vivenciando um período de pouca luminosidade, de pouco sol, de pouca energia solar, elas se viram umas para as outras em busca de apoio mútuo para se manterem de pé. Então, nós somos girassóis. Podem contar comigo, você não está sozinha. Cuide-se. Priorize a sua saúde mental. Um beijo grande. Até o próximo bate-papo. Tchau.